Fala, meus lindos! Vamos então falar de um dos melhores filmes do ano, que é Jurado número 2. Jurado número 2, gente, é o mais novo filme dirigido por Clint Eastwood, que está com 94 anos, o homem, e me dirige mais uma vez um dos melhores filmes do ano. Maravilhoso, lúcido homem, hein? Ele conta a história de Justin, que é um cara que a mulher dele tá grávida, assim, tá grávida de 9 meses, 8 meses mais ou menos, e ele é convocado para ser um jurado, né? Um jurado de um julgamento bem conturbado, que é um assassinato, o cara tá sendo acusado de assassinar a própria noiva e tal. Beleza, aí ele vai, só que ele pergunta pra juíza, assim, olha, a minha noiva, a minha mulher, né, ela tá grávida, é uma gravidez de risco, ela tá quase ganhando bebê. Aí a mulher fala assim, não, mas calma que você vai ser jurado mesmo assim, beleza, não dispensou ele não. Aí ele foi. Nisso que ele foi lá no julgamento, aí, né, nós temos o julgamento e tudo. O cara tá sendo acusado, mais uma vez, de matar a esposa dele. Aí eles mostram os fatos. Que esse cara, no dia 25 de outubro do ano passado, né, do ano anterior, ele tava num bar com a esposa dele, eles brigaram e ele saiu. Aliás, ela saiu andando na chuva, na tempestade à noite, e ele tava de carro, ele deixou ela embora. Nisso, gente, essa mulher, ela foi encontrada numa vala, assim, porque tinha uma ponte e ela foi encontrada numa vala, assim, caída numa pedra morta e tal. E aí, gente, enquanto está acontecendo o julgamento, esse jurado número 2, o jurado número 2 é o nome do filme, o Just, ele lembra que ele estava neste bar, que ele saiu de carro, ele estava... No início do filme você pensa que ele está bêbado, mas você vê que ele não está. Ele sai, gente, e ele lembra que ele bateu naquela ponte em alguma coisa e ele achou que era um cervo. Ele chegou a olhar para a ponte, mas não viu nada, estava tudo escuro, e ele foi para casa. Aí ele pensa assim, será que fui eu que bati nessa mulher? Será que fui eu que bati? Pensei que era um cervo e acabei matando essa mulher sem querer? Será? Por quê, gente? Porque desde o início nós vimos que o cara que está sendo acusado, ele... a promotoria tentou fazer um acordo com ele não quis, porque ele falou assim, eu não vou preso por uma coisa que eu não fiz. Ele quis depor, sendo que pessoas culpadas geralmente não querem depor, né? Ele quis depor. Então, assim, ele era um cara que ele tinha atitudes de um homem inocente. Ele não queria fazer acordo, ele queria ir pro julgamento, ele depois e tal, não sei o que e tal. Então você fica com aquele cara, aquela coisa assim, será que realmente foi o Justin? Será que foi ele que matou a menina sem querer? E aí ele fica naquele dilema, cara, eu sei o que aconteceu aquela noite. Talvez fui eu que, assim, matei aquela menina e eu vou deixar o cara ser julgado inocente, entendeu? Eu vou deixar o cara ser julgado, e aí ele fica com aquilo na cabeça. Ele vai procurar um advogado, que é um amigo dele, que é o Jack do 24 Horas, maravilhoso, né? Aí ele chega e conversa com ele, explica a situação, e ele fala assim, o que eu faço? Eu falo que foi sem querer, que tudo? Aí o Jack do 24 Horas chega e fala assim, com o seu histórico de bebida? Você tava num bar? Você tava bêbado? Ele, não, eu não bebi. Eu cheguei a pedir a bebida, mas eu não bebi. Depois a gente vai entender o motivo, né? Aí ele falou assim, não, eles vão acusar que você tava bêbado e você vai pegar 30 anos. Você não vai ver a sua filha crescer. Você não vai ver. Aí ele fica naquele dilema. Aí tá, beleza. Tivemos o julgamento e tal. E aí foram os jurados, né? Os jurados, assim, fazer a delegação para ver se ele era inocente ou culpado. Só que tava todo mundo pensando assim, cara, o cara só pode ser culpado. O cara só pode ser culpado. Por quê? Porque ele brigou com a esposa dele fora do bar e ele foi filmado brigando com ela. Então era um cara, ignorante com ela, com certeza batia nela, não sei o que. O pessoal já colocou assim, com certeza ele fez isso, com certeza ele matou. E ele sempre falando que ele não matou. E o que acontece? O Just ali na delegação, né, pra ver se era inocente ou culpado, ele defendia o cara. Ele podia ter pensado assim, cara, vou deixar esse cara ser culpado mesmo, que ele vai ser preso. Se ele é solto, eles vão tentar procurar outro culpado. Mas ele na cabeça dele, eu não posso deixar um homem inocente apodrecer na cadeia, sendo que eu sei o que aconteceu, né? Então ele tenta convencer todo mundo de que ele pode ser inocente. Gente, ela estava numa vala,
à noite, na chuva, ela estava de salto alto, talvez ela escorregou, talvez foi isso que aconteceu, né, e tal, sei o quê. E aí o que acontece? Nesses jurados, no meio desses jurados, tinha um ex-detetive, um velho lá que estava aposentado. E ele falou assim, olha, pelos tantos anos que eu trabalhei 20 anos de detetive, eu falo que esse caso está muito estranho. Ele está muito preto no branco, sei lá, ele quis depor, ele não fez acordo e tal, não sei o quê. E aí eles começaram a pensar que talvez fosse um atropelamento, porque as marcas que ela tava não era só da queda. Ela tinha marcas que pareciam ser um atropelamento. E aí o pessoal começou a pensar nisso, e aí não era isso que o Just queria, porque eles iam, né, ver, assim, talvez deduzir se fosse outra pessoa e tal, eles iam ver as pessoas que estavam no bar naquele dia. E aí mostra, gente, que é o seguinte... A esposa dele tá grávida de uma menina, né? Só que naquele dia que ele tava no bar chorando e tudo, ele ia beber e não bebeu, foi porque fez 1 ano que a esposa dele tinha perdido os gêmeos. Ela estava grávida de gêmeos, então no aniversário de 1 ano dos gêmeos, ele estava muito triste e tal, então ele foi no bar, ele chegou a olhar a bebida e não bebeu. E aí ele acabou batendo na mulher. Por que ele bateu? Porque estava escuro, estava uma tempestade, ela estava a pé, ela estava no canto da ponte assim e tal. Foi isso que aconteceu, ele não estava bêbado. Ou seja, gente, a mulher morreu de uma forma trágica, mas ninguém foi culpado. Não tinha um culpado, porque ele fez sem querer, ele não viu ela. E ele chegou a ver o noivo dela indo embora, ele chegou a ver essa cena, né? E aí mostra que o legista tinha feito 5 análises naquele dia, ele estava muito cansado. O cara que chegou a reconhecer o noivo, né? Ele viu de longe, numa tempestade, e a polícia chegou e falou assim, foi esse cara aqui? Foi esse cara aqui? Induziram o cara. Foi esse cara aí mesmo. Porque o Just, o principal, o jurado número 2, e o réu eram parecidos, era um homem branco, da mesma idade, com cabelo escuro e tal, só que então de longe, numa tempestade, você poderia confundir os dois. Então tá aquele dilema. Eu falei assim, gente, como é que esse filme vai terminar? Eu pensei, né, como é que esse filme vai terminar? Porque tudo bem, a mulher morreu, alguém tem que pagar, só que ninguém é culpado. Esse é o negócio, você fica... Cara, que filme tenso! Você fica muito tenso com o filme, sério mesmo. Só sei, gente, que ele coloca na cabeça das pessoas que pode ser outra coisa, aquele detetive também, que até a promotora começa a duvidar do caso. Até ela começa a duvidar. Então ela visita o lugar, né? O júri todo visita o lugar que a mulher foi morta, tudo. Eu sei que a promotora visita, ela olha, né, pra vala, assim, ela olha assim para onde a mulher estava caída e ela quase foi atropelada. Então ela estava de dia, né, naquela ponte ali, ela quase foi atropelada. Então uma pessoa numa tempestade à noite, ela estava bêbada, ela tinha bebido, né, e tal, ela poderia ter sido atropelada também. Aí ela conversa com um cara que reconheceu o réu e ele fala, a polícia chegou com a foto do cara e eu falei que era. Ou seja, a polícia induziu o cara. Não é que ele fez um retrato falado, entendeu? Mostraram a foto, os 2 caras se parecem, então foi ele mesmo. Mas, mais uma vez, era uma tempestade, estava à noite, estava chovendo. Como é que ele tem tanta certeza que era o cara, né? Que era o réu? Como é que ele tinha tanta certeza? Só sei, gente, que eles não conseguem provar. Tem um cara lá no júri que ele chega e fala assim, eu tenho certeza que esse cara matou a namorada dele, porque ele tem uma tatuagem, e essa tatuagem é do clube, não sei das quantas, dos caras que bebem, que eles não mudam. E aí o Just, o jurado número 2, ele fala assim, as pessoas podem mudar. Eu era um cara que bebia muito, eu quase morri porque eu bebia muito. E aí, como eu fui condenado, trabalho voluntário e tudo, eu conheci a minha esposa, e a minha esposa me deu uma chance, e hoje ela tá grávida, a gente é um casal muito feliz, eu parei de beber tem 4 anos, então eu mudei. Então esse jurado que falou que o cara com certeza, ele não era imparcial, e foi o que a juíza pediu. Vocês não podem ter nada a ver com o caso. E o cara tinha a ver com o caso. Ele conhecia pessoas dessa gangue e tal. E aí o jurado número 2, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele fala assim, se você fosse parente da vítima, você ia querer justiça? Aí o pessoal, claro, eu ia querer. Tá, e se você fosse parente do cara, do réu, você também ia querer justiça? E se ele for preso e ele for injustamente?
E se for injustamente, a gente tem que ter certeza para colocar alguém, talvez a vida inteira na cadeia. E se ele não fez? Porque as pessoas estavam vendo e tal. Só sei, gente, que no final o cara não foi condenado. O cara foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ou seja, passar a vida inteira mesmo na cadeia. E quando teve, né, o julgamento, a promotora chegou pro jurado número 2, porque ela estava meio que desconfiando dele. Ela foi perguntar para a mulher dele se ele realmente tinha batido num cervo, que dia que era, onde que era. Ele tinha mentido para a mulher e tal, porque ele não queria que ela soubesse que ele estava perto de um bar, porque ele não bebeu, mas ela ia pensar que ele tinha bebido e tal. E aí ela chega para ele e fala assim, cara, mas e aí, a gente vai deixar o cara passar a vida toda na cadeia? A promotora chegou pro jurado, né? Aí ele falou assim, tá, mas você vai desgraçar a vida de um cara que acabou de ter uma família, que não tem culpa, mas ele tem uma família para criar? É complicado, gente. Só sei que no final ele tá com a esposa dele, com a filhinha dele, aquele momento assim de família e tal. Aí o filme termina com a promotora batendo, batendo, né, na porta da casa dele, e ele atende ela. E ela faz assim, tipo assim, não vou desistir do caso, não. Cara, a promotora tem muito caráter, porque ela ganhou. Tanto que ela ganhou uma eleição também. Ela também era candidata. Como ela ganhou esse caso, colocou o vagabundo atrás das grades, ela ganhou o caso e ganhou a eleição dela. Mas aquilo ia ficar na cabeça dela. Você, cara, eu não vou conseguir viver com isso. Não vou, não vai ter jeito. Então termina o filme ele se olhando e ele sabe que ela não vai desistir desse caso. Cara, vamos lá. É um filmaço, tá, gente? Eu falo com vocês que é um filmaço, muito bem dirigido e tal. Clint Eastwood, maravilhoso, muito bem atuado. O filme é incrível, né? Mas aí eu pergunto pra vocês, Luana, eu nem tinha ouvido falar desse filme. Como é que é um filmaço, melhor filme do ano, um dos, né, melhores filmes do ano, e eu nem ouvi falar desse filme? Eu te explico, meu caro internauta, meus lindos que me acompanham. Eu também não tinha ouvido falar desse filme, não veio pro cinema da minha cidade, e eu vou te explicar o porquê. Ele é feito pela Warner, né, uma empresa assim que sempre trabalhou com Clint Eastwood. Clint Eastwood trabalha há quantos anos no cinema? Mais de 50, pelo menos, né? Fez muitos filmes com a Warner, tanto atuando quanto dirigindo, né? Um cara que tá aí, que deu muitos prêmios, um cara talentoso, que tem muitos fãs e tal. E aí ele fez esse filmaço, né? Mas a Warner simplesmente decidiu não passar em muitos cinemas, boicotar mesmo o filme. A Warner decidiu não fazer muita propaganda, muito marketing, para não passar em tantos cinemas, porque o Clint Eastwood chegou a falar, né? Declarou o voto dele no Trump. Então, por causa de política, a Warner decidiu não divulgar um filme incrível de um dos seus maiores artistas de todos os tempos aí, né? Só que o tiro saiu pela culatra, porque as pessoas que assistiram o filme, todas falam que é um filmaço. Todas falam que é um filme incrível, que é um dos melhores do ano. Está na minha lista, né? Na lista de melhores do ano, com certeza, né? E isso é uma pena, cara. É uma pena, porque se o Clint Eastwood está com 94 anos, talvez esse seja o último filme dele, não sabemos, né? O cara tá lúcido e tal, mas tem 94 anos. Talvez seja o último filme dele. E aí, por causa que o cara declarou o voto dele, que é um direito dele votar em quem ele quiser, a Warner boicotta o próprio filme, cara. É triste, tá? É triste. Um filmaço assim, que se tivesse feito propaganda, com certeza ia dar muito bem. Parece que querem perder dinheiro por causa de política, né, gente? Ai, infelizmente. Mas quem assiste o meu canal tá conhecendo esse filmaço. Então assista Jurado número 2, que, olha, eu vou te falar, você não vai se arrepender. Então é isso, gente. Mais um vídeo aqui no canal Vamos Falar. Espero que vocês tenham gostado. Fala pra mim se vocês gostaram do vídeo, se vocês vão assistir o filme, se vocês já tinham assistido, se vocês também são fã de Clint Eastwood. Maravilhoso, incrível. Se inscreva no canal, dê um joinha, aperte aquele botão valeu se você puder, tipo um superchat em vídeos gravados, né? Se você quiser ajudar o canal, ajuda demais. Qualquer valor, tudo bem? Mas se não puder, se você der um joinha, comentar alguma coisa, já ajuda muito. Se inscreva no canal também. Muito obrigada aí
até o próximo vídeo. Valeu, tchau!